Olá, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo a mais um programa Humanamente. Estamos no ar, eu, Roberta Russo, Dr. Daniel Barros, programa que é espaço de acolhimento, cuidado, boas conversas sobre saúde e saúde mental. Tudo bem, doutor? Bem-vindo. Bem-vindo, bem-vinda. Estamos juntos de novo, né, Roberta? Hoje eu vou falar um tema legal demais, hein? Eu já começo lançando aqui uma provocação. Qual é o preço emocional da alta performance? A gente vai falar sobre exercício físico, que para prevenir e tratar transtornos mentais, o próprio Dr. Daniel Barros sempre fala aqui no programa, que é a receita unânime dos médicos, já há muito tempo. Só que hoje a gente vai falar de um outro lado dessa prática esportiva, sobre a psiquiatria do esporte, uma especialidade que existe para tratar e prevenir transtornos mentais em atletas. Pois é, sabe que a gente sempre lembra, né, da saúde mental do trabalhador. Então, quando a gente fala em saúde mental do trabalhador, a gente pensa no filme do Chaplin, né? O Tempos Modernos, ele apertando os parafusos lá e ficando até perturbado de tanto que trabalha, ou do burnout do executivo. E a gente esquece que, para muito atleta, o esporte é um trabalho também, né? É o trabalho dele. E o que acontece quando esse trabalho se torna pesado? Como que a gente trata desse trabalhador do esporte? Será que o esporte, nesse sentido, também faz bem? Continua sendo saudável que nem a sua natação durante a gestação, a minha corridinha que eu estou pegando o embalo? Ou para eles já começa a ser prejudicial? É um tema bastante interessante para a gente tratar hoje. E até para atletas amadores, né? Que muitas vezes andam cruzando a linha aí do que é saudável em termos de saúde mental. Mas quem ajuda a gente nessa conversa, nós recebemos hoje o Dr. Gustavo Bonini Castellana, ele que é médico psiquiatra, doutor em ciências, colaborador do Núcleo de Psiquiatria Forense do Instituto de Psiquiatria da USP. Doutor Gustavo, bem-vindo, tudo bem? Olá, Roberto. Olá, Daniel. Obrigado pelo convite. E é isso, né, Gustavo? O atleta, ele é um trabalhador também, né? Ele é o trabalho dele e é um trabalho que também pode ser prejudicial para a saúde mental. É isso mesmo? A gente costuma associar o esporte aos benefícios que tem, né, físicos e até para a saúde mental. Mas vale lembrar que no caso de atletas de alta performance, o limite é tênue entre aquilo que é o prazer, né, de exercer uma atividade que ele gosta e que se tornou a profissão dele, e essas situações nas quais esse limite é rompido e o trabalho passa a ser algo desgastante, algo pesado, e isso acaba repercutindo até na qualidade do exercício dessa função, e é nesse momento que o atleta vai precisar de uma ajuda. Sim. Qual que é o preço da alta performance, doutora? A gente abriu o programa trazendo essa questão porque são treinamentos pesados, não é um treinamento do atleta que faz ali para ter uma boa saúde mental e tudo mais. Então, voltando, doutora, a essa questão do preço emocional da performance, a gente vê esses atletas com rotinas duras de treinamento, do dia a dia que eles têm ali para as competições. Que tipos de doenças podem surgir nesse sentido? Até porque a gente acompanhou recentemente atletas, né, grandes atletas, como a Simone Biles, como o César Cielo, admitindo dificuldades aí no equilíbrio mental, com transtornos mentais e deixando de seguir em competições. Isso é uma coisa que tem mudado, né, Roberta? Os atletas têm falado mais disso. Acho que o caso mais emblemático é da Simone Biles mesmo, porque ela falou sobre isso no meio dos Jogos Olímpicos, né, até fazendo a escolha de não competir em algumas provas por uma questão de saúde mental, e aí eu acho que o assunto veio à tona de uma maneira que não tem mais volta. O mais comum nesses atletas são os transtornos associados ao desempenho mesmo, né? São quadros ansiosos pré-competição ou quadros chamados de burnout associado ao excesso da rotina de treinamentos. Esses são os quadros mais comuns. Mas a realidade é que os atletas podem desenvolver qualquer um dos transtornos que é presente nessa população da faixa de adultos jovens, né? Então, transtornos depressivos, déficit de atenção e hiperatividade também, que hoje em dia tem um diagnóstico mais claro em adultos, são transtornos que são, às vezes, até mais prevalentes em atletas do que na mesma população, na mesma faixa etária. Isso é uma coisa que é meio contraintuitiva, né? A gente tende a achar que o atleta tem mais saúde mental,
mas alguns estudos vêm mostrando uma prevalência ainda maior de pelo menos sintomas depressivos e ansiosos entre atletas de elite. E tem uma coisa, Gustavo, que a gente está falando, que a Roberta perguntou da alta performance, né? Que é a coisa do atleta levar o corpo ao limite, né? Você não pode diminuir o ritmo até chegar no seu limite, porque você tem que estar sempre melhor, sempre bem. Então, tem esse desgaste físico e mental associado ao treino, né, à busca da performance, mas eu acho que deve ter também um peso muito grande na competitividade, né? Porque, putz, imagina, a vida desses caras é sempre tentar ser melhor que os outros. Não basta você fazer ali o seu trabalho bem feito. Basta a gente faz a nossa entrevista aqui bem feita, a gente faz a nossa consulta no consultório bem feita. Você não está competindo, minha consulta não precisa ser melhor que a sua, a minha entrevista não precisa ser melhor que a da Roberta. Esses caras estão sempre competindo. Isso deve ser também um desgaste emocional que não é brincadeira, né? Eu acho que a gente não tem nem ideia, né, Daniel, do que é ser um atleta de elite, assim, porque vamos imaginar que esses atletas começam uma vida competitiva ali a partir dos, no mínimo, 15 anos, às vezes antes, né, às vezes 13 anos, e essa vida de atleta de elite vai ali, no mínimo, até 35 anos, 30, 35 anos. Então, são 15 a 20 anos todos os dias dedicado àquele assunto. Então, na hora de se alimentar, tem que estar pensando no que está comendo, na hora de se divertir, tem que ser com comedimento. Então, a rotina do atleta antes da competição, ela é uma rotina bastante cruel. A gente realmente não consegue imaginar, né, o que um atleta precisa abdicar da sua vida particular para chegar no nível que eles chegam. Então, é bastante sensível à saúde mental do atleta justamente pelo estilo de vida que eles levam. E a gente tem que lembrar que essas pessoas estão ali na adolescência, né? Se a gente considerar a adolescência como a OMS hoje em dia considera, até os 25 anos, né? Então, vamos imaginar que uma grande parte da vida do adolescente é tomada pela rotina de esportes. Então, é algo que requer uma atenção, ainda bem que tem gente para fazer isso, para nos divertir, né? E claro que esses atletas fazem isso porque querem, mas é algo que demanda uma atenção específica em termos de saúde mental. E até por causa disso, doutor, a gente tem novos paradigmas em relação à psiquiatria do esporte. Isso veio mudando mesmo ao longo dos últimos anos, com as revelações de grandes atletas, com essa discussão que a gente tem maior de saúde mental, depois da própria pandemia. Isso mudou de fato nos treinadores, nos médicos do esporte, nos psiquiatras que acompanham esses atletas? A própria definição de área de interesse, né, Gustavo, psiquiatria do esporte, é novo, né? Então, eu não sei o quanto mudou em termos de cultura, no sentido de aceitar ajuda. Eu acho que tem uma mudança, sim. Eu acho, como eu disse, né, esse caso da Simone Biles é muito emblemático, mas a gente lembra da repercussão que teve esse tema, inclusive de pessoas que fizeram pouco caso, que acham sempre que o assunto de saúde mental é frescura ou fraqueza, algo assim. Então, eu diria que isso vem mudando. A psiquiatria do esporte como especialidade ou como uma área de atuação, não exatamente uma especialidade, porque não existe esse reconhecimento do ponto de vista formal, mas como uma área de atuação, ela vem se desenvolvendo há cerca de 20 anos, mais ou menos. A psicologia do esporte já é uma prática mais consolidada, né? Ela vem a partir no Brasil, desde os anos 50, a primeira vez que um psicólogo do esporte participou de uma atividade esportiva no Brasil, se tem registro, foi na Copa de 58, exatamente, né? Então, a psicologia do esporte já faz parte das grandes equipes, pelo menos que a gente saiba, a maioria das equipes no Brasil de elite, elas têm, né, seleções, eu estou dizendo, elas têm um psicólogo do esporte. Os clubes não, definitivamente não são a maioria. Agora, a psiquiatria do esporte, que vai amparar esse atleta na prevenção e no tratamento de sintomas propriamente de saúde mental, essa é uma área mais recente e a gente está querendo agora divulgar exatamente que nós, no Hospital das Clínicas, estamos
organizando um ambulatório para o atendimento de atletas, tanto atletas que estão no início da carreira, como atletas que já estão ali no auge da sua performance. Então, a gente vem desenvolvendo essa área no Hospital das Clínicas, porque a gente entende que é algo que interessa toda a sociedade. É porque a psicologia do esporte sempre esteve muito associada justamente à performance, né? É como trabalhar para o atleta render, como trabalhar a cabeça para ele ficar bem. E o que a gente está falando aqui de psiquiatria do esporte é o tratamento dos transtornos mentais, né? Prevenção, diagnóstico e tratamento dos transtornos mentais. E o Instituto de Psiquiatria sempre na ponta de lança, né? Sendo aí inovador, é importante mesmo ter esse ambulatório. A gente estava conversando, né, Gustavo, do atleta como um trabalhador. E você até citou o burnout, e que embora não seja uma doença, né, seja uma condição de saúde, uma condição que leva as pessoas a um desgaste, eu estava pensando, né, nessa analogia, porque o burnout traz como consequência a pessoa se sentir desgastada, exausta, sem energia, ela fica emocionalmente afastada do trabalho, ela acha que aquilo não tem sentido, ela acha que não tem eficácia, né? Que faz e não acontece nada. É isso que acontece com o esportista mesmo, ele começa, nesses casos, né, a ficar tão desgastado com aquela prática ou com aquela rotina que ele começa a perder o interesse, começa a achar que não vale a pena, perde a energia, porque aí o atleta perde a energia, acabou, né? Nem xadrez dá para jogar sem energia, né? É bem parecido nesse sentido com o trabalhador comum. E, acima de tudo, tem uma semelhança que é justamente esse desencaixe que existe entre o trabalhador e o empregador, digamos assim, né? O empregador não só a pessoa física, mas a condição do trabalho que aquela pessoa desenvolve. Então, além do excesso de treinos, né, que nesse sentido também semelhante ao trabalhador comum, que invariavelmente desenvolve burnout quando a atividade de trabalho está excessiva, mas esse desencaixe, quer dizer, tem uma cobrança ali que é exagerada, tem algum grau de expectativas diferentes entre o esportista e a comissão técnica. Então, é muito comum que em situação de burnout a gente perceba não só uma situação do chamado overtraining, que isso já é descrito, né, do ponto de vista físico. Há muito tempo, os atletas identificam, os fisiologistas identificam uma condição em que o atleta está exagerando no treinamento, mas, acima de tudo, essa questão da relação entre o atleta e a sua equipe, que apresenta algum grau de desarranjo. Uhum. Então, o burnout ele exige uma intervenção do profissional de saúde mental que toque num ajuste dessa relação. Então, não só diminuir carga de treinamento, como a gente imagina que seria a condição só do overtraining, mas tem uma questão do ajuste emocional entre atleta e equipe que precisa ser feita, às vezes afastar o atleta do treinamento, mas às vezes algum ajuste, algum toque que precisa ser dado para a equipe que está treinando esse atleta, para que diminua o desgaste que caracteriza a síndrome de burnout. Então, nesse sentido, é bem parecido com o trabalhador comum. Roberto, lembrei de um Humanamente que a gente teve aqui com o Dr. Tiago Sampaio, que ele falava do estresse como uma falta de sintonia, né? Um desequilíbrio entre a ansiedade que eu espero ter, que eu estou disposto a ter, e a ansiedade que eu tenho, né? Então, a carga que eu tenho e a carga que eu espero ter. E aí que é entre esse gerenciamento de estresse, né? O Gustavo está falando exatamente disso. Uma falta de ajuste, e aí talvez seja um dos trabalhos do psiquiatra do esporte, né? Ajudar nesse ajuste entre o que o atleta ao que ele está sendo submetido e quais são as expectativas dele, e as expectativas de equipe, comissão técnica e assim por diante. Até porque o atleta vive sempre ansioso, né, Daniel? A ansiedade, assim, basal, no sentido fisiológico, ela é uma condição de base do atleta. Então, o que vai ter que ser monitorado é quando essa ansiedade sai do equilíbrio e passa a ser, de fato, um estresse, muitas vezes crônico do atleta, e o burnout seria, digamos assim, o extremo dessa situação, mas caracterizando, né, o burnout tem essa
essa descrição enquanto uma situação de um desarranjo que existe ali entre o atleta e a expectativa de equipe. Eu já tive a oportunidade de acompanhar atletas exatamente nessa condição e uma intervenção, digamos assim, direta e objetiva para a equipe, validando, inclusive, quando o atleta está dizendo que ele está no limite, às vezes a equipe acha que tem que cobrar mais. Então, uma validação externa, a partir de uma avaliação clínica, ela tem um efeito muito positivo no desenvolvimento do atleta e nesse ajuste, que às vezes porque a gente tem que lembrar que a equipe técnica, ela também quer o melhor para o atleta, né? Ela também quer ser vencedora. Então, Sim. às vezes, uma opinião que vem de fora faz uma intervenção e isso pode fazer muita diferença naquele momento. A validação médica é importante até em relação ao preconceito que as pessoas ainda têm com as doenças mentais e não é diferente no esporte. Mas, doutor, qual que é a relação? E aí essa pergunta eu te faço pensando nos atletas de alta performance, mas também nos amadores, pessoal que faz provas e tal, mas que às vezes não tem uma rotina do atleta, mas faz provas também de alta performance. Qual que é a relação do estado mental com as lesões? A pessoa, quando tem um transtorno mental ou está com alguma dificuldade ali, algum estado emocional mais baixo, ela de fato pode se lesionar mais gravemente? Sem dúvida, viu, Roberta? A gente percebe, não vou dizer que isso tenha estudos científicos, eu não conheço, mas a gente percebe muito frequentemente que o atleta, quando ele não está na sua melhor condição emocional, ele tem uma propensão a desenvolver lesões mais facilmente. Porque a gente tem que lembrar que o ajuste do corpo, ele é um ajuste muito fino no caso da alta performance, mesmo pensando em atleta não profissional, né? O ajuste que precisa ser feito para competições, por exemplo, se a gente pensar em triatlo, que é uma atividade bastante comum como hobby e que é um esporte de absolutamente muita exigência corporal. O ajuste que a pessoa precisa fazer para estar bem para aquela atividade, ele é um ajuste muito fino. Então, enquanto uma pessoa que está num momento ruim, ela consegue desenvolver o seu trabalho normalmente, sem prejuízo, muita gente nem percebe, colegas não vão perceber que aquela pessoa está num momento ruim, num atleta ou numa performance como hobby mesmo, mas de alta performance, isso é impensável. A pessoa vai desenvolver pior, né? O desenvolvimento da sua atividade vai ser pior e isso predispõe ali um movimento errado, um pisar falso, que invariavelmente a gente viu a situação do Neymar, por exemplo, uma pisadinha, um lance bobo ali de futebol no jogo da seleção brasileira, tem um entorse de joelho, uma lesão de ligamento, e aí são 6 meses se recuperando, e aí vem os desafios emocionais associados à lesão, né? Que é uma outra parte da conversa. Gustavo, o Milton Neves, ele fala aqui na Band, no grupo Band, ele diz que há muitos anos, desde sempre, ele fala que o Neymar tem canela de vidro. Ele até falou outro dia para a nossa diretora aqui, eu quero que a Sheila recupere aí os meus áudios de sempre falei que o Neymar tem canela de vidro. Tem a ver com a cabeça? Ele tem mesmo assim, uma propensão para se machucar mais? Eu lembro que quando ele começou a despontar, falava-se que é porque ele era muito marcado e tomava muita falta, por isso que ele se machucava. É isso ou você, olhando assim, com esse olhar mais para a saúde mental, para a cabeça, né, do jogador, você vê aí uma propensão realmente maior no Neymar para se machucar? O Neymar é um assunto que polariza o Brasil, né, Daniel? Virou tema político. O Neymar, né, a gente viu claramente nas eleições, quem gostava do Neymar ou quem não gostava do Neymar tinha uma relação muito direta, né? A gente percebia com qual é o político que a pessoa tinha preferência no caso das eleições presidenciais. Então, o Neymar é sempre um assunto polarizado. A minha impressão é que o Neymar tem uma constituição física, ele é um jogador muito leve, né? E a gente via, era muito comum, né? 20 anos atrás, 10 anos atrás, o jogador, quando ia para a Europa, eles fazerem um investimento físico muito grande. Não sei se vocês se recordam que na época do Ronaldo Fenômeno, houve até uma discussão se o desenvolvimento físico exagerado que ele teve
provocou a lesão de joelho que ele veio a ter, que foi uma lesão muito grave, né? Uma lesão de ligamento patelar, que é uma lesão das mais graves que tem no esporte. Então tinha essa discussão. No Neymar, a gente não viu um desenvolvimento físico tão grande dele. Então isso seria um tema para os fisiologistas abordarem, se ele precisava ter ou não. O que eu percebo de fato, o Neymar era uma vítima frequente dos atletas, dos adversários, né? A maioria das lesões que o Neymar teve, a mais emblemática delas foi na Copa de 2014, foi um lance provocado por um outro atleta que, enfim, quase foi uma lesão de impedi-lo de jogar futebol o resto da vida. Isso era o histórico do Neymar. Mas essa lesão, nesse último jogo dele, chamou a atenção porque foi um lance meio trivial, né? E tem, né, as pessoas falam, o Milton Neves fala bastante disso, de que não vê a mesma motivação do Neymar na seleção brasileira. Quer dizer, o assunto saúde mental do Neymar está mais em voga. Obviamente que eu não vou me arriscar a dizer se ele está bem psicologicamente ou não, porque eu não o conheço. Mas é fato que essa última lesão dele, no momento da vida profissional dele, em que se questiona se ele está realmente motivado a seguir evoluindo ou não, ou se ele está caminhando para o final de carreira, quer dizer, só ele vai poder responder isso, mas nesse sentido eu acho que essa lesão ela foi, digamos assim, um pouco mais curiosa, né? Eu diria, no mínimo, porque coincide com um momento de questionamento sobre qual é a real motivação do Neymar de continuar desenvolvendo seu futebol em alto nível nos próximos anos. E bate com a nossa impressão, com a nossa experiência do dia a dia. O ouvinte, com certeza, já passou coisas assim. Eu sempre fui muito ruim no futebol e eu, às vezes, tinha que entrar com uma questão social, era obrigado a jogar. E aí, qualquer topadinha, eu falava, não, tá doendo, né? E eu não mentia que tava doendo. Doía mais porque eu tava menos motivado, né? Então, tem isso. Vamos falar um pouco sobre medicamento agora, doutor? Eu acho que é uma pergunta sempre importante, né, Gustavo? Porque quando a gente está falando de atletas que competem, que vão para a competição, muito mais olhos nas competições olímpicas, mas em qualquer competição tem coisa do doping, né? De remédios que alteram performance, e a gente sempre fica ali na dúvida, pode medicar, não pode medicar? A ideia é começar com outros tipos de tratamento. Como que funciona? Quando, obviamente, se diagnostica que seria importante. Se fosse um gerente de banco, daria remédio. Como é que faz no caso de um esportista? Isso é um assunto bem importante, porque a gente tem que pensar, primeiro, em separar o que são sintomas de um transtorno mental e o que é um transtorno mental já ali estabelecido. Então, muitas vezes o atleta tem sintomas ansiosos, sintomas depressivos, sintomas de burnout, né? Não pensando no burnout como doença, mas como uma condição, mas que o atleta começa a anunciar alguns sintomas. Nesse momento, a medicação não será necessária, uma intervenção psicoterapêutica ali de apoio será muitas vezes suficiente. Como eu disse anteriormente, mudanças ali no gerenciamento da equipe técnica em relação a esse atleta serão suficientes e o atleta poderá passar sem medicamento. Mas algumas vezes o transtorno mental já está estabelecido ou os sintomas chegam a atrapalhar o rendimento do atleta. Então, nesses casos, será necessária a medicação. A medicação, em geral, não causa nenhum problema para o atleta. Hoje a gente tem medicações que têm um perfil de efeito colateral muito baixo e claro que a gente vai sempre tomar mais cuidado. A gente já toma esse tipo de cuidado na clínica para que os efeitos colaterais da medicação não atrapalhem a vida da pessoa e, no caso do atleta, mais ainda. Então, se a gente pega um atleta que está muito próximo de uma grande competição, a gente vai ser mais cuidadoso ainda. A gente vai começar com essa medicação numa dose menor e vai fazendo esse ajuste com mais tempo do que a gente faria num trabalhador comum. Mas, em geral, todas as medicações podem ser usadas no atleta e algumas medicações exigem que o psiquiatra comunique à confederação responsável que o atleta está tomando aquela medicação para evitar que ele seja pego no exame antidoping. Então, tem uma lista da Agência Mundial de Antidoping que diz quais são as medicações que precisam ser comunicadas, porque algumas medicações podem
trazer uma vantagem para o atleta, né? Então, medicações, por exemplo, usadas para déficit de atenção e hiperatividade são medicações que promovem uma capacidade de concentração maior. E isso poderia, em tese, favorecer o atleta. Então, nesse caso, o atleta pode usar, mas ele precisa comunicar junto com o seu psiquiatra, a confederação responsável, para caso ele caia no exame de doping, isso seja justificado. É interessante, né, que cada esporte tem uma característica. Eu lembro de ter lido certa vez que os beta-bloqueadores, que são remédios normalmente que baixam a pressão, né, remédio para pressão alta, eles diminuem a frequência cardíaca e diminuem os tremores. E aí um remédio que não é psicotrópico, ele é considerado doping para atletas do tiro, né, de arco e flecha e de tiro, porque diminuiria ali um tremor, aumentaria a precisão. Então, acho que deve ter uma preocupação com relação a isso. Também você falou do déficit de atenção, né, do TDAH, né, e o uso das medicações para isso. Lógico, se a pessoa tem uma desvantagem natural, o remédio vem para corrigir, para colocar ali no mesmo nível que os outros, né? Mas se o atleta não tem essa desvantagem natural, o uso dessa medicação aí poderia ser considerado doping. É interessante fazer essas análises, é por isso que tem que estar tudo, imagino, atestado, né? Tudo muito bem esclarecido para as confederações, né? Remédio para o TDAH podia ser doping no caso do xadrez. De novo, volto para o esporte. Xadrez, porque é bem curioso ser um esporte, né? Mas precisa de muita concentração ali, né? No Brasil, a gente tem até isso em site, na internet. O psiquiatra pode, ou o médico, né? Vamos imaginar uma situação que o cardiologista indique um beta-bloqueador para um atleta do arco e flecha e acha que ele precisa tomar essa medicação. Então, ele vai comunicar, existe um termo de comunicação para a associação responsável pelo atleta, para que o médico justifique por que aquele atleta está fazendo uso, que não é com uma finalidade de ter vantagem, sim com a finalidade de ter um tratamento. Agora, doutor Gustavo, com a sua visão, né, como psiquiatra do esporte, eu queria te ouvir também sobre esporte amador. Quando é que o esportista, o atleta amador, passa dos limites? Nós temos vários ouvintes aqui, você falou do triatlon, mas nós temos muitos ouvintes maratonistas, ou que fazem meia maratona, que fazem treinos mais pesados e entram numa rotina aí quase profissional, mas que não é, e seguem trabalhando, né, nas suas carreiras, muitas vezes não conseguem até ter esse ritual de sono e de alimentação que os atletas acabam conseguindo por um apoio muito maior. Como é que a gente vê também atletas amadores se perdendo nesse equilíbrio, principalmente emocional, e aí trazendo efeitos para o organismo mesmo e para o corpo? Se é que você concorda com o que eu estou falando. Eu concordo, sim. Eu acho que tem uma diferença do atleta amador que ela não é só na carga de treinamento. Porque, como a gente disse, tem gente que faz treinamento num nível quase profissional. O problema do atleta amador é a relação que ele tem com o esporte, né? Para o atleta amador, o esporte é a válvula de escape dele. Então, ele vai procurar o esporte justamente para se reequilibrar, para ter uma atividade de prazer que compense, digamos assim, atividades de trabalho ou situações mais difíceis que ele enfrenta na vida. Então, o atleta amador, ele vai buscar na atividade esportiva, acima de tudo, prazer. Isso é diferente do atleta profissional, né? O atleta profissional, aquilo para ele é trabalho. Ele vai ter prazer em boa parte do tempo, mas muitas vezes não. Então, essa relação que o atleta amador tem com o esporte configura uma certa atenção diferenciada. E muitas vezes o atleta amador, quando ele não pode exercer a sua atividade esportiva, que te dá tanto prazer, isso é ainda mais, digamos assim, danoso psiquicamente para aquela pessoa do que o atleta profissional. Porque a gente tem que imaginar que o atleta profissional, ele vai ter lesão, é inevitável. Ele vai ter momentos na vida dele que ele vai ficar sem fazer o esporte e que ele vai ter toda uma equipe de saúde para atendê-lo naquele momento e recuperar a função corporal dele o mais rápido possível. O atleta amador, quando ele se machuca, muitas vezes a recuperação dele é mais lenta porque ele não tem o mesmo tempo para se dedicar à fisioterapia e etc. E aquilo incide de uma maneira até mais aguda na vida dele. Então, a atenção às lesões ela tem que ser
redobrada em quem quer fazer esporte de alto nível, né? Tem que fazer uma preparação realmente muito cuidadosa para que evite lesões e que não caia nessa máxima que tem por aí de que a força de vontade dá conta de tudo, né? Muitas vezes o atleta amador ele vai achar que tudo é uma questão de força de vontade. E não é. Existem limites físicos, existem limites impostos pela idade, existem limites impostos pela rotina, né? O quanto de tempo a pessoa consegue se dedicar. Então, vale a pena ter muito cuidado para quem faz maratona, para quem faz triatlon ou para quem vai fazer esportes coletivos e vai se meter em competições, para que não se lesione e aí aquilo que deveria ser a válvula de escape passa a ser mais um problema na vida da pessoa. Até porque o patrão do atleta profissional tá lá, né? O patrão dele tá acompanhando, sabe que a lesão é por causa daquilo, faz parte. O patrão do atleta amador não, né? Aí é o chefe na repartição que fala, não quero saber se você tá com dor no joelho ou não, você que quis correr, aqui você tem que continuar performando. Exatamente. Não pode, né? Parar para fazer uma fisioterapia, mas tem uma coisa extremamente... E às vezes é mal visto até, né, Daniel? Eu já tive situações de ver pessoa que foi jogar futebol no domingo, tem 50 anos foi jogar futebol e é CEO de uma grande empresa. Ele chega na segunda-feira no trabalho e ele é mal visto, como se ele estivesse fazendo uma graça jogando futebol. E, na verdade, é a atividade de prazer dele que causou essa lesão. E tem uma coisa que é importantíssimo falar, porque a gente tem muita gente ouvindo e que a gente sempre insiste, né? Eu, Roberta, aqui a gente bate na tecla de fazer atividade física sempre. A Roberta era corredora, agora que ela está gestante é nadadora, e eu fazendo o caminho inverso, né? Nadava, agora estou gostando de correr. E isso faz muita diferença para a nossa saúde mental, mas... a gente tem uma mania, muitas vezes, de achar que é só sair correndo, né? Que é só pular na piscina e sair nadando. E esquece que existe uma profissão chamada personal, chamada técnico, chamada coach. Você chama do que você quiser, mas tem um profissional que pode te acompanhar até na musculação, na academia, seja o que for que você está fazendo, justamente para ajustar a carga, arrumar posicionamento, adequar o treino para você, né? Então não se meta a sair fazendo sem um apoio profissional, porque aí é mais risco ainda de lesão, por motivos óbvios, né? Exatamente. Como tudo que a gente quer fazer mais bem feito, o papel de um professor... que alguém que tem alguma experiência no assunto vai fazer diferença. Então, para quem fazer uma atividade básica, uma caminhada, etc., é óbvio que é bem-vindo. Mas para quem quer se desenvolver mesmo em um exercício específico, uma atividade esportiva específica, vai precisar de um acompanhamento de um preparador físico, porque senão a chance de lesão realmente vai ser muito grande. Doutor Gustavo, muito obrigada por essa conversa com a gente hoje no Humanamente, trazendo aqui o olhar da psiquiatria do esporte. Bom trabalho por aí, até uma próxima. Obrigado a vocês, um abraço, Roberta, Daniel e toda a audiência. Doutor Daniel Barros, mais um programa Humanamente. Para quem pegou da metade, quer acompanhar na íntegra, tem a nossa versão no site da Band News FM, nos podcasts também que você pode encontrar nas principais plataformas de streaming e na versão em vídeo pelo YouTube. Boa semana, doutor. Boa semana, bons treinos com moderação e responsabilidade. Com equilíbrio. Com equilíbrio. Beijo, gente.